Às 8h15, de volta aqui com o nosso Rádio Debate pela sua Rádio Nova FM nesta manhã de terça-feira. Conforme eu dizia agora há pouco, o assunto político das últimas horas no Brasil foi esta decisão do ministro Edson Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal, a respeito das sentenças proferidas contra o ex-presidente Lula naqueles processos julgados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, lá no Paraná, que tinha como titular o ex-juiz Sérgio Moro. E essa notícia realmente foi o que movimentou as rodas políticas no Brasil na tarde de ontem. E para analisar toda essa situação, todos esses acontecimentos, nós estamos ao telefone com o deputado federal Rubens Ottoni, que é da bancada do PT e, claro, uma pessoa que acompanha também com muito interesse esta situação. Deputado Rubens Ottoni, bom dia, muito obrigado por falar com a gente aqui na Nova FM. Bom dia, Cândido Filho, bom dia a todos os ouvintes da Nova FM, é satisfação poder participar com vocês mais uma vez. Pois é, a própria defesa do ex-presidente Lula, assim que tomou conhecimento dessa decisão ontem, do ministro Edson Fachin, disse que era a linha de atuação que ela tinha em relação a esses julgamentos que aconteceram lá em Curitiba. Até em função disso, o PT já aguardava por essa decisão, que ela aconteceria mais cedo ou mais tarde, deputado Rubens Ottoni? Com certeza, porque é a volta da normalidade no processo jurídico. Na realidade, Cândido, isso não poderia ter acontecido, Isso foi uma deturpação do processo jurídico. Moro não tinha amparo legal para investigar e para julgar Lula. Então, isso qualquer advogado mediano, qualquer estudante de direito bem informado, sabia disso. É como se tivesse, Candinho, uma pendência jurídica em Anápolis e alguém resolvesse mandar essa ação lá para Sítio da Badia, porque lá em Sítio da Badia teria um juiz que poderia julgar mais favoravelmente essa ação. Claro, um absurdo, mas foi o que aconteceu. Moro se sujeitou a essa tarefa para atender interesses escusos, interesses que iam além do Poder Judiciário, que entravam na questão política, porque o objetivo de tudo isso, todos sabem hoje é fácil entender, que era para impedir que Lula fosse candidato a presidente em 2018. E isso acabou acontecendo. Lula não foi candidato a presidente e o Brasil hoje está sofrendo as consequências dessa ação irresponsável e que manchou também o Poder Judiciário. Hoje nós temos um governo que não consegue controlar a pandemia, não tem teste, não tem UTI, não tem leito, não consegue controlar a inflação, o preço dos alimentos está subindo a cada dia, não consegue controlar o preço dos combustíveis, gasolina subiu agora, sexta vez, só no ano de 2021, mais de 50% no preço da gasolina. Então, um descontrole total, um caos total devido a uma ação irresponsável no campo jurídico, como eu disse, manchou o judiciário e teve interferência direta na política do nosso país, interferindo na vida do nosso povo. Agora, deputado Rubens Ottoni, então, anuladas essas sentenças da 13ª vaga do Sérgio Moro lá em Curitiba, a determinação é de que esses processos cheguem ou sejam julgados lá pela Justiça Federal de Brasília. O senhor acha que em Brasília a Justiça vai ter um entendimento diferente daquele que teve o Sérgio Moro lá em Curitiba, deputado? Basta que seja julgado com imparcialidade. É isso que precisa, isso que se espera da justiça. E é o que nós esperamos, não apenas para o Lula, mas para todas as pessoas. Justiça tem que ser imparcial. O que acontece é que o Moro, muito mais grave do que ter sido julgado, não ter amparo legal para fazer o julgamento, ele foi parcial. As gravações hoje liberadas pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, mostrando os diálogos de Moro com Dallagnol, com os procuradores, mostra a total parcialidade do processo. Às vezes as pessoas têm dificuldade, Candinho, de entender isso, mas uma partida de futebol todo mundo entende. O juiz, numa partida de futebol, ele é para ajudar um lado ou outro? Nenhum. O juiz, ele é imparcial, tem que ser imparcial e é o árbitro da partida. Numa partida de futebol, você poderia imaginar um juiz no intervalo do jogo descer no vestiário de um time,
para combinar como vai ser o segundo tempo? Um juiz descer no vestiário e falar, olha, desse jeito que vocês estão fazendo não dá certo, façam diferente, caiam na área que eu dou o pênalti. Todo mundo vai falar, isso é um absurdo. Pois é, foi o que aconteceu no julgamento do Lula, a combinação entre o juiz com quem estava no jogo, que eram aqueles que estavam acusando. Então isso é inadmissível. Então o que nós queremos do julgamento, e não apenas para o Lula, mas sempre para todas as pessoas, é que a justiça ela seja imparcial. E é isso que fez manchar a justiça e comprometer todo o ambiente político no nosso país e fazendo com que o povo que sofra as consequências desse rumo lamentável que nós tivemos de 2018 para cá, na verdade de 2016 para cá no nosso país. Agora, claro que, né, já no STF tem uma corrente, né, de pessoa, que o STF tem que julgar mesmo a suspeição do ex-ministro da Justiça, que foi o juiz lá da Lava Jato, o Sérgio Moro. Vocês, particularmente, alimentam esse desejo aí, de repente, ter que provar mesmo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, deputado? Acho que quem tem maior interesse de colocar isso a limpo deve ser a própria Justiça. A própria Justiça que deve ter o interesse de colocar isso a limpo, porque a ação do ex-juiz Moro, e aí é bom dizer o ex-juiz Moro, e por que é ex-juiz Moro? Porque ele, ao fazer toda essa ação parcial, né, toda essa ação fora dos parâmetros da Justiça, ele foi premiado. Ele foi premiado com o quê? Com o cargo de ministro da Justiça. De quem? De quem foi beneficiado com as suas sentenças e com as suas ações. Então é um absurdo. E a Justiça ela é que tem que ter o interesse em primeira hora de colocar a limpo toda essa questão para poder retomar os trilhos da normalidade de uma justiça imparcial, de uma justiça que não entre no âmbito político e que não seja instrumento de interesse das disputas políticos eleitorais. Deputado, há uma desconfiança de que esse acerto foi feito mesmo ainda na campanha eleitoral, ou seja, para tirar o ex-presidente Lula da disputa eleitoral, Moro teria feito esse acerto com, sei lá, a campanha de Jair Bolsonaro. Vocês têm alguma desconfiança em relação a isso, não? Não, isso não há dúvida nenhuma, né? Tanto é verdade que ele foi premiado. Seria muito interessante que tudo isso fosse uma grande coincidência, né? Na verdade, as coincidências estão acontecendo desde 2014, porque na verdade isso começou em 2014, Candinho. A eleição para presidente, a Dilma era candidata à reeleição, a Aécio Neves candidato a presidente da República, a Dilma ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo turno. Quando terminou a eleição, a Aécio Neves deu uma entrevista e falou, olha, vocês ganharam a eleição, mas vocês não vão governar. A partir dali houve uma aliança entre Aécio Neves, que era senador da República, com Eduardo Cunha, que era deputado federal, e já em fevereiro, Eduardo Cunha já era eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, na Câmara, na presidência da Câmara, coordenou todo um processo que levou ao afastamento da presidenta Dilma sem ter nenhum crime sequer, tanta verdade que ela não perdeu seus direitos políticos, só para atender interesses eleitorais, interesses políticos eleitorais. E o Moro já fazia parte desse processo. Na campanha de 2014, as suas ações elas já serviam de bombardeio à campanha da Dilma e tentando ajudar a Aécio a ganhar a eleição. Já na eleição de 2014. Então é um processo antigo que foi deteriorando a política brasileira, e o triste da história é que o povo é que paga a conta. Então o povo pagou a conta e hoje nós estamos sofrendo aí as consequências de um país desgovernado, onde não tem controle da economia. Chegamos aí a mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e, com toda certeza, se tivéssemos um governo com a outra visão, o povo também teria uma vida diferente. Agora, deputado Rubens Ottoni, vamos analisar aqui o impacto político dessa decisão tomada pelo ministro Edson Fachin. No ano que vem nós teremos eleições e um dos cargos é o de presidente da República. Se a situação continuar como está hoje, o presidente ou o ex-presidente Lula continuar em dia gozando dos seus direitos políticos, ele será o candidato do PT? Porque algumas vezes até o próprio ex-presidente já disse que não seria talvez muito interessante dele participar diretamente como candidato no processo eleitoral.
mas foi uma decisão que deixou o pessoal, né, bastante eufórico. Nesse caso aí, para a eleição do ano que vem, o candidato do PT seria mesmo o ex-presidente Lula, ou seria o partido de uma decisão de formar uma frente de esquerda? Enfim, neste momento, de que maneira a gente pode avaliar, né, essa situação, hein, deputado? Olha, aí tem que ter muita ponderação, muito equilíbrio e na hora certa tomar a decisão correta. O fato é que o Partido dos Trabalhadores se reforça muito bem. O PT hoje tem um candidato competitivo, que é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad foi o nosso candidato a presidente na eleição de 2018, fez bonito. Com apenas 21 dias de campanha, foi para o segundo turno, quase ganhou a eleição. Se não fosse fake news, se não fosse falta de debate, teria ganho aquela própria eleição. Hoje, Fernando Haddad é muito mais conhecido, está andando o país inteiro, e hoje ele tem o Lula do lado dele, porque na eleição passada o Lula estava preso, injustamente. E agora o Lula está solto para coordenar a campanha, para poder fazer programas, para poder andar o Brasil todo. E agora esse time que já está fortalecido, que tem um nome potencial como o de Fernando Haddad, recebe também aqui um reforço extraordinário, que é o reforço, a possibilidade do próprio ex-presidente Lula ser o candidato. Então eu diria que o PT hoje está muito fortalecido, com várias opções, e a soma aí do prestígio de Fernando Haddad e do prestígio de Lula, naturalmente ajudará a construir uma grande alternativa que possa disputar as eleições em 2028, 2022, ganhar as eleições e colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento econômico e social, para gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida do nosso povo. Para falar da nossa política aqui de Goiás, já estamos caminhando para o final da entrevista, deputado, em relação ao Partido dos Trabalhadores. Parece que o partido estava indo numa direção de fazer alguma aliança, ou seja, não tendo candidatura própria ao governo de Goiás agora em 2022. Se por acaso o ex-presidente Lula for confirmado como candidato do PT à presidência da República, isso de alguma forma vai ter um impacto aqui em Goiás? O partido pode mudar a sua direção e, em vez de uma aliança, ter uma candidatura própria? Não, o PT não está definido ainda em Goiás por questão de aliança ou falta de aliança. O que é o parâmetro para nós é a eleição nacional. Sempre foi isso. Se você acompanha a política há muito tempo, você sabe disso. O PT sempre se orientou pela política nacional. Isso. Nós vamos fazer em Goiás aquilo que for mais importante para fortalecer o nosso projeto nacional. O mais importante hoje é voltar a governar o Brasil. É voltar a governar o Brasil para poder retomar aquele momento de crescimento do país, um momento onde o Brasil chegou à 6ª economia mundial. Hoje já está, era 8ª, passou para 10º, agora já está 12º, e os indicativos é que vai chegar no final desse ano em 14º na economia mundial, um absurdo. Então nós precisamos, o projeto é nacional. Então aqui em Goiás nós vamos fazer aquilo que for mais importante. Se for importante lançar candidatura, vamos lançar. Se for importante fazer aliança, também estaremos abertos para fazer. E agora aguardar também, então, em relação ao ex-presidente Lula, que vai decidir a Justiça Federal aí de Brasília, né, deputado Rubens Ottoni? Aguardar, né, para poder ver se o presidente vai ser mesmo inocentado, como é que vai ser a tramitação, o encaminhamento desses processos aí na Vara Federal de Brasília, né, deputado? Com toda certeza, o que nós sempre quisemos, não apenas para o Lula, mas para todas as pessoas, é que a justiça seja imparcial, que ela cumpra o seu papel e que ela não cumpra papel político eleitoral tentando contribuir para influenciar nas decisões da política brasileira. E aliás, né, o próprio ministro Fachin, né, no documento que é dessa decisão aí, ele fala que o que nós precisamos, né, que o Brasil precisa, é de uma justiça imparcial e apartidária. É o nosso sonho de consumo, né, deputado Rubens Ottoni? É verdade, e eu espero que o Fachin também aprenda com a sentença que ele fez, né? Porque com a sentença que ele escreveu, ele também possa beber nessa sabedoria, porque o STF tem muita culpa naquilo que aconteceu no nosso país nos últimos anos. Tá certo. Deputado Rubens Ottoni, olha, quero muito te agradecer por ter reservado aí parte da sua agenda e participado com a gente aqui na Nova FM. Muito obrigado, um bom dia para o senhor, deputado. Grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo.